contato que eu tive com essa disciplina cinema, áudio, documentário foi um divisor de águas na minha prática de fotografar e até na prática de assistir a alguns filmes também. Passei a ser mais exigente com as minhas fotos. Antes de tirar alguma foto, agora eu preocupo em saber o plano, como será a luz, como será o movimento de câmera e assim por diante. Vou passar um pequeno roteiro de como foi essa disciplina. No momento nos foi apresentado os planos, como as definições, as nomenclaturas e as suas funções. O primeiro plano, que é o plano geral, o próprio nome já diz, é o plano mais aberto, em que podemos iniciar talvez uma narrativa, situar a pessoa que está vendo aquela foto. Os outros planos, os planos seguintes, eles vão especificando mais detalhadamente o que você quer fotografar. Então temos primeiro um plano geral, que dá uma visão geral, e depois vamos os planos menores. Eles são chamados de plano médio, plano conjunto, que são planos que fazem referência corporal. Alguns são usados para telejornalismos, outros são usados até para campanhas eleitorais. Tem toda uma estratégia. O close, o detalhe, também são planos que destacam especificamente o que queremos destacar. Talvez um objeto, talvez uma situação específica. E depois temos os movimentos de câmera. Tem aquela câmera nervosa, tem aquela câmera panorâmica horizontal, vertical. O zoom. Para a gente observar essas técnicas, nos foi apresentado do clipe da música latino-americana, com imagens muito emocionantes, reflexivas, com muita luz, muito movimento, riquíssimo em detalhes. Foi assim, interessantíssimo observar esse clipe. Nos foi também apresentado como tarefa uma atividade com 7 planos. Fazemos uma pequena narrativa somente com as imagens. Depois também nos foi pedido 1 minuto, de duração, uma gravação, como os irmãos Lumière fizeram lá no início do cinema. Também foi importantíssimo. A atividade também que nós tivemos que fazer foi analisar um filme e depois a gente conferir com o roteiro se todas as imagens que estavam ali no roteiro, conferir lá no filme nos apresentado, que ele foi nos apresentado. E foi também assim muito interessante a detalhes, talvez alguns detalhes que nós havíamos despercebido lá no filme estava no roteiro ou não estava no roteiro, estava no filme. Foi assim muito interessante, muito criativa, muito técnica mesmo de observação. Depois o professor nos pediu para escolher um filme nacional e a partir dele nós fazemos algumas críticas, algumas observações, algumas colocações e eu escolhi o filme Central do Brasil. Já havia assistido a este filme e, no entanto, assim, foi completamente diferente, para ser analisado, para observar a luz, observar as imagens, observar movimento de câmera. Então, assim, foi enriquecedor para mim. Passei a observar mesmo com mais detalhe, com mais como se estivesse mesmo atrás da câmera, saber o que realmente o autor, o diretor, o fotógrafo queria com aquela imagem. Será que o que ele queria ele conseguiu ou não? Ou ele não estava nem pensando naquela imagem como primeiro plano, mas ela surgiu no primeiro plano, enfim. Foi muito enriquecedor. Então eu confesso que passei a olhar agora a minha volta, mas eu sendo mais observadora, mais criativa, fico mais atenta a algumas imagens que poderiam ser produzidas utilizando determinada câmera, determinado plano, determinado movimento, enfim. Fui provocada, a uma inquietação agora, à procura de uma imagem perfeita.